aí, Priscila, como que foi essa sua trajetória de embaixadora do Congresso, hein? Você já Olha, esperava por isso? na verdade, vou te repetir essa pergunta. Quando você mentalizou aí dentro das tuas ideias, você mentalizou, você teve um insight dessa ideia, Sim. certo? E aí você se imaginou e você colocou isso para funcionar, porque não adianta você só imaginar, você precisa o quê? Executar. E acreditar. Exatamente. Então, acho que de uma certa forma eu atraí e acreditei nisso. Eu acho que eu gosto muito dos meus valores, sabe? Assim, eu acho que eu posso não ser, como diz meu marido, ele fala para mim que ele não casou comigo porque eu sou a mais bonita, nem a mais inteligente, mas que o conjunto era bom. E também o corpo também não era o mais perfeito, mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu me esforço em tudo que eu faço na minha vida, sabe? E eu acho que realmente isso é algo que as pessoas precisam parar um pouquinho mais para se preocupar. É tudo que você tenta fazer o melhor. E eu lembro exatamente das coisas que eu fazia quando eu era super novinha. Uma vez eu fui para um pedágio. A gente estava fazendo uma campanha de um, de um sabão em pó. E você tinha que entregar 10.000 caixinhas de sabão em pó. Eu era a primeira a entregar 10.000 caixinhas de sabão em pó. Então, acho que tudo na minha vida eu tentei fazer com excelência. Desde os panfletinhos que eu entreguei aqui na feira, o sabão em pó que eu entreguei, e desde ser a aluna número 1 da escola, e olha que eu não tinha condição, eu tinha que ser a aluna número 1, porque se eu tivesse uma DP, eu não tinha condição de pagar a minha faculdade, que eu que paguei. Então, assim, é uma história de muita luta. E eu acho que na maioria das vezes as meninas que vêm dessa área, que vêm da estética, elas também não vêm com a vida ganha. Claro que se eu puder que meus filhos sejam privilegiados e não passem nada do que eu passei, eu com certeza vou preferir que eles tenham uma vida um pouquinho melhor. Mas assim, eu vejo que é uma classe de meninas que se esforçam muito, que vêm do zero, que são guerreiras. Então, assim, a maioria das meninas da estética, elas se identificam muito com a minha história. Então, às vezes, eu me sinto muito honrada em poder representar essas meninas, em representar essa classe com a minha história, com os meus valores, porque eu não costumo colocar o dinheiro na frente de tudo, não. Eu costumo colocar, sim, o amor pela estética. E eu acho que minha vida pode passar, eu realmente não quero ser a mais milionária, não almejo isso. Milionária? Acho que milionária é bom, né? Pensar, não é ruim, o dinheiro não é ruim não, minha gente. Se não fosse o dinheiro, eu não teria comprado esse look brilhante, Tá vendo só? maravilhoso para estar aqui. O dinheiro é muito bom, sim, a gente tem que trabalhar, ele dignifica o homem. Só que é o amor, né? Eu acho que a gente tem que colocar o amor na frente de tudo. E eu vim exatamente para ser embaixadora desse congresso por amor à minha profissão, por amor às pessoas que estão vindo, por amor a todos vocês que estão nos assistindo, porque eu amo a estética e eu acho que a gente tem realmente o poder de transformar a vida das pessoas. E o sucesso ele é uma escolha, né, Sim. Heitor? O sucesso ele é uma escolha que você faz diariamente e também acho que é a diferença que você faz na vida de cada pessoa que você transforma. Então, hoje eu posso ser conhecida porque eu estou num plenário em cima de um palco fazendo um sorteio, mas eu também sou conhecida por aquelas pessoas lá na minha intimidade, entre as quatro paredes, que eu transformo a vida das pessoas. E isso faz diferença na minha É vida. verdade. E é só o amor mesmo, né, Priscila? É Porque só o assim, amor. a gente sabe que você. Eu conheço pouco da tua vida, mas sei que você deve ter uma rotina super corrida, né? Atendimentos, gestão de toda a parte de clínica, né? Do núcleo que vocês têm. E deixar tudo isso, sua família também, tem os seus filhos pequenos, para estar aqui desses 3 dias imersa, né? Dentro do congresso, porque a gente entra aqui e a gente entra, sabe que é de manhã. E na hora que sai, tá à noite, tá frio, não sabe como que tá o tempo lá fora, Exatamente, né? às vezes não dorme, né? Que nem ontem nós tivemos uma premiação, então assim, e ser embaixadora, para mim, assim, eu acho que você tem que enaltecer o seu evento, você tem que crescer Sim. teu evento, você tem que tornar do teu evento bonito, então você tem que se esforçar. Então acho que você tem que se esforçar sim. Eu gosto de produções, então eu ainda acho que eu me esforço um pouquinho mais, porque eu acordo 5 horas da manhã para poder fazer uma super produção, porque eu acho que isso caracteriza um personagem. Essa daqui que está aqui, ela é só um personagem, porque a Priscila
que ficou uma noite acordada com o filho doente, ela é um outro personagem. E eu não posso deixar transparecer, de repente, a minha olheira do meu filho que está lá em casa com bronquiolite, que só eu sei a dor que eu estou sentindo aqui dentro. Mas está bem, graças a Deus. Mamãe está bem, está tendo informação todo momento no WhatsApp para transparecer para vocês, porque vocês não têm nada a ver com isso, não é verdade? Por isso que a gente acorda cedo, se produz, se maqueia, para estar bem, para poder receber vocês. Isso eu faço diariamente no meu consultório. Eu acordo, eu passo um corretivo para que as pessoas que vão procurar ajuda, as pessoas que querem ajuda, que chegam com uma dor estética lá e me veem às vezes, que nem o caso da minha gestação, que eu perdi 20 quilos, 30 quilos, quase, e consegui voltar ao meu corpo e, assim, ser inspiração para tantas mães. Então, assim, as pessoas que chegam lá, elas não têm nada a ver com meu filho que não dormiu e é isso que a gente tem que ser, né? A gente incorpora alguns personagens na vida, eu acho, né? Você não pensa nisso? Eu penso nisso porque, assim, a cada momento, a gente tem diversas atividades durante o dia, durante o ano, os meses, etc. E aí, a cada momento, a gente tem que... Eu falo assim, Priscila, eu aprendi uma coisa, que a gente tem que ter o poder de adaptação, adaptabilidade. E o ser humano, o ser humano, na verdade, é quem tem maior poder de adaptação, né? Se a gente for para a neve, a gente se adapta. Se a gente for pro calor, a gente se adapta. O poder de adaptação do ser humano é incrível. E assim, hoje o pessoal te vê, né, com essa roupa maravilhosa aí que você falou, é meu estilista, o Rafa, que é maravilhoso. Mas nem sempre foi assim, né, Priscila? Como que foi? Por que estética? Como que você entrou nesse mercado? Gente, olha, eu sempre fui apaixonada por estética. Eu comecei aqui, ó. Eu, desde novinha, a minha história, eu acho que a gente ficaria um dia contando minha história. Bem, não seja por isso que está convidada para ir nos estúdios para a gente fazer um episódio maior, né, de 1 hora e pouco. Aqui, como a gente está fazendo a edição da Beauty Fair, é um pouquinho mais enxuto, mas você vai ter tempo de falar. Nossa, a minha história, eu vou resumir um pouquinho da minha história. Eu tinha 16 anos e eu trabalhava como garçonete. Foi aí meu segundo emprego. E aí tinha uma amiga minha que me olhou, ela falou assim: nossa, Priscila, eu te acho bonita. Você não quer ir trabalhar com eventos? Aí eu falei: quanto ganha? R$80 por dia. Eu, poxa, R$80 por dia? Eu falei: nossa, é muito dinheiro, eu tô ganhando aqui quase o mês inteiro. E é verdade, gente, porque eu ganhava um troquinho lá onde eu nasci. E aí eu comecei a vir trabalhar, comecei a vir fazer evento. E aí eu ficava sonhando, gente, com o que será que eu vou trabalhar? E aí, um certo dia, estava começando a surgir, tinha uma classe de meninas e elas eram estudantes de fisioterapia, porque a estética não era conhecida, a gente estava começando essa coisa de ter faculdades de estética, antes não tinha, né? Na minha grade, por exemplo, eu não tive dermato funcional, porque eu sou das antigas, né? Eu me formei lá em 2006. Então, eu comecei a ver aquela primeira turma de mulheres que trabalhavam com beleza. Eu sempre amei beleza. Sim. E eu comecei a ver na faculdade o meu nicho. Eu gostava de atender mulheres. Eu gosto de atender mulheres. Atendo homens, atendo crianças, mas assim, eu atendia homens, atendia crianças, mas eu gostava da beleza. Eu sempre gostei. E eu chegava no hospital de cílios postiços. Mas eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui uma apaixonada. E assim, eu lembro de chegar no hospital com cílios postiços, a minha professora minha professora de pneumo, né, falava assim para mim, é pneumo respiratória, tá, gente, para quem não é da área. Mas como assim? É uma judiação, porque você é uma das únicas pessoas que eu conheço que eu posso deixar um paciente na UTI tranquilamente, que eu fico tranquila, eu posso sair, posso tomar meu lanche, e ter um paciente na UTI, eu deixo na tua mão tranquilamente. E você vai para estética? Você tem certeza que você vai para dermato funcional? Uma área que não tem comprovação científica nenhuma, uma área que é tão banalizada. Então, assim, meus professores na minha época, gente, hoje em dia, né, uau, a dermato está em alta, mas nós começamos com dificuldades. Os desbravadores da dermato funcional, exatamente, né? Porque assim, até hoje as pessoas olham para mim e falam assim, mas o que você é? Acontece muito, né? Exatamente, assim, o que você está fazendo? E assim, eu amo minha faculdade, eu acho que principalmente eu trabalho com eletroterapia, eu amo a eletroterapia, é o meu foco, é o meu nicho de trabalho. Mas foi porque eu estudei muito eletroterapia na faculdade, eu vim trazendo para cá. Então, eu sou uma físio, digo que sou uma esteticista, né? Não tem como, gente. Todos os profissionais que trabalham com estética são esteticistas e não tem como você estar
fazendo essa separação hoje em dia, né? E Exato. cada vez mais as coisas estão se unindo, na verdade, porque cada vez mais está vindo mais conhecimento e as faculdades estão formando profissionais. Então, assim, ó, uma coisa é a nossa área 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, outra coisa é hoje, a formação que essas meninas têm hoje, os cursos de preparação. Sim, totalmente diferente. Então, assim, eu vim do nada, né, gente? Eu dei certo. Mas eu acredito que foi porque eu comecei. Mas eu ia para a faculdade, eu ia para a universidade, eu ia para o hospital de cílios postiços e falava, eu vou trabalhar com dermato funcional. E aí eu, enfim, me formei, trabalhei, na época era no telespe celular, não era nem vivo, trabalhava e fiz minha faculdade um pouquinho mais estendida, porque naquela época a faculdade ela era, né, semi-integral. E me formei com muito esforço, não foi uma trajetória fácil, graças a Deus, mas foi o suficiente para me entender e valorizar a minha trajetória. Então, acho que todo o esforço, ele é realmente muito válido. E aí eu entrei auxiliando uma esteticista, eu não comecei, eu comecei também lá de baixo, auxiliando uma esteticista dentro de uma clínica muito famosa em São Paulo, que eu devo muito, no qual eu fiquei quase 10 anos, aprendi muito. Fui coordenadora científica, fiz diversos cursos, trabalhei com altíssimas tecnologias. As tecnologias chegavam primeiro lá, porque elas vêm mesmo realmente primeiro para a área médica, para depois chegar na área estética. Sim. E até o momento que eu conheci meu marido. Legal. E assim, a primeira conversa com meu marido foi realmente sobre criolipólise. A criolipólise estava chegando no Brasil, eu lembro que a gente estava numa balada, ele falou para mim, olha, eu estou pensando em comprar uma máquina de criolipólise. Eu tinha um certo preconceito com criolipólise nacional, porque eu trabalhava com criolipólise da área médica, com a tecnologia internacional, e eu acreditava que só isso era bom. Sim. Era só essa vivência que eu tinha. Como muitas pessoas, às vezes, só têm essa vivência também. E aí o Rogério, não, porque eu conheço, enfim. E aí eu comecei a conversar com ele e a gente começou a estruturar. Eu comecei a atender minhas amigas no consultório dele, fazendo criolipólise. Já trabalhava com essa técnica, já tinha mais de ano que trabalhava na clínica, mas eu começava com a criolipólise nacional, com a primeira máquina nacional que tinha chego, e eu começava a adaptar, na verdade, alguns parâmetros, né? O que eu trabalhava lá com a técnica internacional para a criolipólise nacional. Certo. Na época, a gente tinha algumas radiofrequências, mas eu acompanhei a primeira radiofrequência que chegou aqui. A primeira radiofrequência que chegou, porque até então, antes da radiofrequência, a gente tinha um sofrimento muito grande. Eu sou da época de enzima e ultrassom. Então, assim... Só, né? Enzima, ultrassom e massagem. E oração. E aí, assim, os ultrassons já começaram a ser muito bons. Então, o que a gente tinha? Às vezes, a gente tinha certas dores, por exemplo, a gente fazia um trabalho de culote com um ultrassom incrível. E aí a gente tinha aquele efeito tixotrópico incrível do ultrassom e a paciente ficava com uma flacidez tissular e não tinha o que fazer. Então, assim, quando chegou a primeira radiofrequência, vocês não imaginam a comemoração que foi. Só que a primeira radiofrequência, ela chegava lá, né, com aquela ponteira unibipolar, que se você deslizasse, você queimava a pessoa. Então, você tinha que ter uma habilidade manual também. Então, foi desafiador o início da radiofrequência. Vocês não vão pegar essa época, mas para nós, os desbravadores, foi desafiador. Aí chegou a radiofrequência, até então a gente falava de tecnologias que promoviam calor. E aí, quando falaram do gelo, eu não acreditei. Falei, isso daí gelado, enfim. E realmente foi um divisor de águas. Divisor de águas no mercado mesmo. Foi, e foi o meu início de consultório foi com criolipólise e realmente foi com a adaptação da criolipólise para criolipólise nacional. O que eu nem imaginava é que, na verdade, eu poderia ter resultado, inclusive, melhor. Porque a criolipólise nacional ela vem com parâmetro aberto, então você consegue colocar a dose. E o que diferencia do remédio para o veneno? É a dose, gente. A dose terapia é tudo. Então a criolipólise eu consigo colocar. Algumas coisas que me dão dosimetria é parâmetro. Eu consigo colocar o parâmetro como tempo, sucção e temperatura. Então são 3 coisas que me dão diferenças de dosimetria. E nesses quase 10 anos de criolipólise, eu consegui estabelecer um protocolo que eu não tenho problema mais. Sim. Mas é 10 anos de criolipólise. Mas lá atrás, a gente sofreu muito para pré-estabelecer. Porque eu vinha de uma máquina que tinha parâmetro fechado, eu só apertava um botãozinho, o máximo que eu mudava era a sucção. Mas parâmetro de congelamento não existia. Então, assim, você vem para uma máquina nacional onde todo mundo te fala, olha, Priscila,
Aí você tem que trabalhar para tanto de gordura, trabalha com tal parâmetro. E aí você começar a ver na prática que isso não tá legal, assim, você começa a ter problemas. Porque os problemas, gente, só acontecem com quem faz, tá? O problema, ele só acontece... eu nunca vou ter problema, é porque você fez pouco, uma hora você vai ter. Então, assim, o problema vai acontecer na vida de todo mundo. A grande vantagem de vocês que estão aí me assistindo é que vocês vão ser sábios, né? Vocês vão errar com os nossos erros, que a gente passa em aula, professor, Heitor Couros, exatamente. Com aqueles tropeços que nós tivemos. Exatamente, mas a gente teve que tropeçar aqui atrás, porque a gente não sabia, não é? Então, assim, desenvolver parâmetros, mas eu sempre tive uma responsabilidade muito grande, sabe? Primeiro que eu acho que não se faz estudo em ser humano, então nunca foi aquela maluca de querer inventar alguma coisa, olha isso, tal, tal, tal. Eu sempre quis fazer tudo com a maior cautela e responsabilidade possível, por isso que eu acho que eu tive mínimas intercorrências, realmente, eu acho que eu tive realmente problemas de equipamento no meu consultório, porque quem trabalha com tecnologia é igual um avião, né, gente? Uma hora pode acontecer algum erro técnico. Você não se está respaldado disso, por isso que você tem que ter, quem não assistiu a aula da Tainara tem que assistir, tem que ter ali, tem que fazer teu paciente assinar, tudo certinho, mas a gente não tem telhado de vidro. Então, quem trabalha com tecnologia, acontece. Na verdade, a vida...